Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 17, é o último versículo deste capítulo. E eu quero ler com vocês, gente, esse versículo aqui é um dos mais assertivos de toda a Bíblia. Ninguém aqui vai ter dificuldade de interpretar esse versículo, porque ele é muito claro, muito direto. E eu tenho certeza que Deus vai falar através dele ao seu coração. Você que é novo ou nova por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E te convido também a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, exclusivo e fechado para quem quer receber o link dos devocionais todos os dias. Eu fiz isso para que você tenha uma poderosa ferramenta contra a inconstância. Então, minutos antes do devocional, eu mando ali no grupo o link da transmissão. É um grupo fechado que não vai encher sua caixa de WhatsApp, ninguém vai te incomodar, não vai ter nenhuma conversa lá que vai te incomodar, só vai ter os links do devocional. E para entrar nesse grupo e vencer a inconstância, eu deixei o link dele na descrição do vídeo, fixado também nos comentários e no topo do chat. Tá bom? Vamos lá para Tiago capítulo 4, versículo 17. Vai perdoando desde já a voz, que está um pouco prejudicada pelas ministrações do final de semana, mas já deu tudo certo. Tiago 4,17 diz assim: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Olha que interessante. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Rapaz, esse versículo é forte. Eu não sei quem estava aqui ontem, tem vários irmãos da minha igreja local, quem estava aqui ontem nas ministrações da manhã, na Lírio Amação, né? Domingo de manhã, estive lá no culto das 8, das 10, ministrei música lá e o pastor Paulo pregou em Tiago capítulo, na verdade ele pregou em outro texto, mas em um determinado momento ele leu, né? Estava lendo aqui Tiago capítulo 4, e ele pregou numa parte um pouco acima do capítulo, mas quando ele pediu para abrir a Bíblia, eu terminei a leitura e continuei lendo o capítulo esse que termina no versículo 17. Por isso que eu li esse versículo, ele bateu assim. E foi interessante porque, se você é novo ou nova aqui, está aqui pela primeira vez, certamente você não viu os últimos devocionais. Todos eles ficam salvos no canal, você pode revisitar. Mas se você está conosco, pelo menos desde a semana passada, você viu que Deus falou conosco exatamente sobre isso aqui, sobre diligência, sobre ouvir e obedecer, sobre colocar em prática aquilo que Deus nos manda fazer. E isso é tão forte que o apóstolo Tiago vai dizer que quando nós sabemos que devemos fazer uma coisa e não fazemos, cometemos pecado. Existem duas classes de pecado: o pecado por comissão, ou seja, o pecado que eu faço, e o pecado por omissão, que é o caso de Tiago 4,17. É o pecado que eu cometo ele porque eu deixei de fazer algo que eu devia fazer. A lei brasileira tem vários dispositivos nesse sentido, né? Então, por exemplo, se você vê uma criança precisando de socorro, você pode ajudar e você não ajuda, você comete crime. Isso acontece muito quando tem, por exemplo, um atropelamento na estrada, e aí o motorista às vezes até assustar, alguns por desleixo mesmo, né? Por falta de consideração e uma série de coisas. Mas tem alguns que por ficarem assustados e medo de serem linchados, eles deixam de prestar socorro e fogem. E aí acabam tendo que responder pelo crime, né, de omissão de socorro e alguns detalhes da lei que quem trabalha na área conhece melhor do que eu, muito melhor do que eu. Então a lei brasileira, ela ilustra isso e existe também algumas questões no mundo espiritual que têm a ver com isso. E eu quero te chamar a atenção para a profunda necessidade que nós temos de colocar em prática aquilo que aprendemos. Nos últimos dias, inclusive, utilizei aqui um termo por nome obesidade espiritual. Quem lembra desse termo? Eu fiz uma adaptação, né? E eu, na verdade, peguei esse termo de um termo que é chamado na ciência de obesidade intelectual. Obesidade, todo mundo sabe o que é, né? Mas obesidade intelectual já é um termo consolidado na ciência para falar de pessoas que estão sofrendo com o profundo acúmulo de informações.
Você conhece alguém que fica o dia inteiro acumulando informações? E quando você acumula essas informações e elas não são úteis para a sua vida, você não coloca elas em prática, o que é que vai acontecer com você? Várias coisas, vários danos, inclusive o aumento no seu nível de estresse e o aumento na sua taxa de ansiedade. Porque você está acumulando conhecimento, aquele conhecimento não é útil para nada. De vez em quando eu flerto com isso, porque eu sou um apaixonado por esportes e, por exemplo, a comunicação acelerou muito nos últimos anos. Então, se você recua alguns anos atrás, tinham muito poucos, muito poucos podcasts, muito poucos canais de YouTube, né? A TV aberta não tinha tanta oferta de conteúdo esportivo disponível e, em particular, eu sou um grande fã de vários esportes além do futebol. Fórmula 1, MMA, outros tipos de luta, basquete, futebol americano, alguns tipos de esporte que não saíam na Globo, no SBT, na Band. Então eu ficava ali morrendo de vontade de assistir, de acompanhar. Aí a tecnologia foi avançando, né? Muitos podcasts existem hoje, muitos canais do YouTube, e por ter talvez guardado uma grande, como é que fala, rapaz, quando você quer muito e não tem a oportunidade, uma grande escassez nisso, às vezes eu me pego ouvindo muito podcast, consumindo muito conteúdo esportivo, mais do que o necessário para desfrutar daquilo. Aí eu tenho que lidar com. Eu lido com essa tentação. Eu estou flertando com esse erro. Por quê? Porque no final do dia, se eu assistir e consumir 10 horas de conteúdo esportivo, que para mim é super de boa, 10, 15, ficar 24 horas assistindo, é super de boa. Mas aquilo nem sempre vai me ser útil. Pode ser útil por um momento, num hobby, para informar, para poder entender algumas coisas. Eu aprendo muito da vida e muito com Deus através do esporte. Mas chega um momento que é excesso, obesidade intelectual. Aí no final eu tô até mais cansado. Eu fui ouvir o podcast para relaxar, tô até mais cansado. Acontece de vez em quando. E eu luto para vencer isso, né? Ter a medida certa das coisas. Essa é a obesidade intelectual. Agora tem a obesidade espiritual. Isso aqui é um termo agora que eu estou adaptando, tá? O que é obesidade espiritual? É quando você ouve a palavra, e a palavra é alimento, você se alimenta dela. Você ouve a palavra, mas você não a coloca em prática. Tem um vídeo do Douglas Gonçalves, já tem um tempo, né? E o título desse vídeo, um dos mais marcantes para mim, porque o Douglas, do Desascope, não, Douglas Gonçalves, Desascope, o canal dele dispensa apresentações, o Douglas colocou um vídeo com o seguinte título: Pare de ouvir pregações. E quando eu vi aquele título pela primeira vez, eu pensei, ué, pastor cristão, influenciador cristão, falando pare de ouvir pregações, o que é isso? Aqui eu fui clicar. E o Douglas falava sobre a nossa necessidade de colocar as pregações em prática. Basicamente, a provocação do título dele, né? Ele diz assim, ó, chegou o tempo de você parar e começar a colocar em prática. Porque nós somos viciados em só nos alimentarmos de informações, alimentarmos de informações. Mas a palavra de Deus, o poder dela, você percebe quando você a coloca em prática. Vamos, por exemplo, aqui, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, pessoa orgulhosa. Falou, Thiago, esse aqui eu não perdoo, foi a pessoa que me feriu, me machucou, me traiu. Infelizmente, a culpa é da pessoa, eu não consigo liberar. Essa pessoa não merece perdão. Aí ele começa a ouvir uma pregação sobre perdão, o que a Bíblia fala sobre perdão, ensinos sobre perdão, aquilo tudo vai entrando na mente, no coração. Você vai trabalhando ali, trabalhando. Mas enquanto você não perdoa, você não consegue perceber o poder do perdão na prática. Então, uma coisa é você saber o que fazer. Outra coisa é você fazer. E o apóstolo Tiago está trazendo aqui, gente, essa questão que é muito séria. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Agora observe, nos últimos dias nós temos ministrado aqui sobre não apagueis o espírito, sobre ouvir e obedecer, sobre tantas coisas que Deus tem ministrado no nosso coração, e esse versículo aqui ele vem como se fosse para arrematar essa série de chamados de Deus, porque
Quantas vezes Deus está te chamando para um lugar de oração mais profundo, mas você despreza? Ah, Tiago, Deus não fala comigo. Será que Deus não fala contigo? Será que no meio da tarde? Será que de vez em quando? Será que de madrugada você acorda assim com aquela vontade de orar? Aquela como se fosse uma ordem no teu coração, uma direção no teu coração para você orar, mas você não ora? Será que não tem aí uma diligência no teu coração, Tiago? Eu sei que eu preciso fazer um jejum, eu sei que eu preciso fazer uma entrega, eu sei que eu preciso isso, mas eu não faço. Inclusive, no último final de semana, toda sexta-feira eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, e uma pessoa perguntou assim, olha, não tenho vontade de orar, como eu faço para mudar isso? Inclusive um amigo meu deu a resposta lá, fez um vídeo lá, e um amigo meu respondeu no direct assim, ó, fale para essa pessoa orar para ela sentir vontade de orar. Na verdade, pergunta interessante, né? Muitos passam por isso, embora não assumam, mas muitos passam por isso. Como vencer essa realidade? Eu não tenho vontade de orar, Tiago, o que é que eu faço? E eu falei o seguinte, olha, vontade você tem, porque não à toa, você está aqui na minha caixinha de perguntas perguntando como vencer isso. Então, vontade, desejo, anseio você tem. O que você não tem é disposição. Vontade é uma coisa, disposição é outra. Todo mundo tem vontade de crescer na vida. Você quer crescer na vida? Quero. Mas nem todo mundo tem a disposição de pagar o preço. Entende? Todo mundo tem vontade de ter uma vida fitness. Mas nem todo mundo tem disposição de viver isso. E sobre oração, muitas outras coisas, mas sobre oração, sobre essa pergunta que me foi feita, é muito complicado porque essas pessoas esperam a disposição vir para poder orar. Aí é o tipo de pessoa que vai começar a orar quando passar por uma prova muito grande. Porque quando o bicho pega, aí a disposição surge na hora. Na verdade, não é a disposição que surge, é a urgência. Você vai fazer mesmo sem vontade. Entende? Que a ocasião te levou àquilo. Então, disposição é algo que surge depois que você começa a praticar aquilo. É o mesmo exemplo de um sedentário. Se você pegar uma pessoa que é sedentária há muito tempo e está fora de forma, está até ficando doente em casa, a pessoa já está com problemas de saúde, é sedentária, essa pessoa não vai ter dentro dela a disposição de ir para a academia treinar. Os primeiros dias ali ela vai meio que forçada, ou talvez o médico mandou ela fazer, ou ela se inspirou em alguém, ou enfim, tem muita pressão. Aí começou a fazer, muita pressão, começou a fazer. Depois ali dos primeiros dias, primeiras semanas, primeiro mês, você começa a ver um determinado resultado na tua saúde, na tua autoestima, os benefícios da atividade física, aí surge a disposição. Por quê? Porque essa disposição vai ser resultado de uma memória que você carrega sobre como aquilo te fez bem. Entende? É por isso que quando nós estamos mal emocionalmente, a gente corre para ouvir algumas músicas. Normalmente são as mesmas músicas. Porque o nosso cérebro sabe, opa, quando ele esteve mal, essa música aqui fez bem. Então, o teu cérebro te inclina a buscar novamente aquela experiência. A disposição surge depois que você coloca a coisa em prática. Então, não espere sentir vontade de fazer. Muitas vezes a gente espera Deus descer, descer um anjo no quarto para dizer assim, ó, você tem que orar. E Deus fala conosco como se fosse uma sugestão de pensamento. Ou surgiu na mente aqui, estava conversando com um amigo esses dias, né? Ele falou, Tiago, olha, surgiu na mente aqui, rapaz, eu passo um determinado lugar e sempre vem no coração assim de perguntar para tal pessoa se ela era crente. Negócio estranho, né? Na mente assim, mas por que tem que perguntar para essa pessoa se ela era crente e tal? Aí de repente perguntei, você é cristão? A pessoa falou, sou e não sou. Acho que estava afastado, sei lá. E aí, essa pessoa, né, que recebeu, o meu amigo, né, recebeu essa sugestão de pensamento, que era Deus falando, quando ele colocou em prática, ele perguntou, você é cristão? E começou a evangelizar a pessoa. Então, muitas vezes, Deus fala conosco de modo simples. Nós achamos que Deus só fala de modo espetacular. Ele fala de modo simples. E aqui reside o problema. É que quando ele fala de modo simples, nós já estamos nesse lugar onde sabemos o que devemos fazer. E aí nos é dada uma decisão. E o apóstolo Tiago, ele nos dá uma direção muito preciosa para esse lugar de decisão. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Quantas coisas Deus já tem te chamado a
tanto tempo, mas você ainda não tem respondido. E dentro dessa demora do nosso coração, encerro aqui, muitas vezes reside uma autossuficiência, um orgulho, uma sensação de que o amanhã sempre estará lá. Não, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Mas se você parar para pensar, a gente nunca sabe quando é o nosso último dia aqui na Terra, né? E mesmo que continuemos a viver, a gente nunca sabe quando essa janela de oportunidade vai passar. Então não é só sobre viver e morrer, mas o tempo passa. Eu hoje sou um adulto, estou vivo, mas eu não sou mais uma criança. Eu não vou ter mais as oportunidades de criança, da minha infância. Passou. Estou vivo, estou bem, graças a Deus. Mas aquele tempo passou. Então não é só sobre vida e morte, mas é sobre janela de oportunidade. Sobre coisas que Deus tem para você que é para esse tempo, que é para esse momento. Eu nem vou entrar na história de Esté aqui agora, que eu estava meditando nela, senão vai ter que explicar, vai demorar, eu já vou fechar o devocional. Mas Mardoqueu chega uma hora e fala assim para Esté: ó, Esté, quem sabe você não foi chamada para um tempo como este? E Esté foi profundamente confrontada com isso. Outro dia eu faço esse devocional, quem sabe amanhã ou depois. Mas isso confrontou muito Esté, porque ela parou para pensar: peraí, não é por acaso que eu estou sentindo essas coisas, que eu estou ouvindo esse chamado, não é por acaso que eu estou ouvindo esse devocional, não é por acaso que parece que Tiago está tendo o raio-x da minha alma. Nada disso é por acaso. É porque o Espírito de Deus te conhece. É porque o Senhor que está te chamando, ele está como se fosse te cercando. Eu brinco com as pessoas assim de vez em quando: vamos orar para Jesus cercar ele, Jesus vai pegar ele. E parece que Jesus de fato faz isso conosco. De vez em quando ele meio que cerca a gente assim para ele: olha, não tem jeito, aí agora eu não tenho mais desculpa para dar. Deus está chamando mesmo. E eu acredito que Deus está falando isso com muitas pessoas nesse momento aqui. Eu oro para que você dê uma boa resposta, seja recíproco a esse chamado de Deus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse devocional, por essa palavra, por esse chamado. Eu te peço a tua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, para que nós sejamos diligentes naquilo que o Senhor nos chamou. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu oro e te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um, o dia de cada um, a semana de cada um. E, Pai, que essa palavra seja mastigada, digerida e colocada em prática, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, gente. Olha, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para essa transmissão chegar para mais pessoas. Eu sei que eu falo isso todo dia, mas o like de fato faz muita diferença. E eu quero te pedir, antes de você sair desse devocional, coloca aqui um comentário sobre como Deus falou contigo nessa palavra, tá bom? Sempre faço questão de ler e responder todos os comentários aqui no canal. E eu te chamo também para você estar conosco no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. Então, para entrar no grupo, você tem o link na descrição do vídeo, também fixado aqui nos comentários e fixado no topo do chat, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.